Gálatas 6, 7 diz assim: de Deus não se zomba. Tudo o que o homem semeia, certamente ele colherá. Então, querido, se a gente planta batata, a gente vai colher o quê? Milho? Vai colher café? Não. Plantou batata, você vai colher batata. Não é verdade? Ninguém vai plantar batata e colher maçã, né? A gente é rápido em dar a resposta. Mas eu sempre digo que tem um abismo que separa a teoria da prática. E nessa questão de semeadura e colheita, embora seja muito óbvio na teoria, na prática a gente consegue inverter tudo e complicar tudo, né? Na verdade, nós plantamos rebeldia e não queremos colher os resultados. E nós não semeamos obediência e queremos uma colheita grande de bênção. Abre no livro de Gênesis rapidinho comigo. Gênesis 3, a gente vai ler o 22 e o 24. Diz assim: então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de cuidar da terra que lhe fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Olha aqui. Deus criou Adão e Eva. Colocou eles no jardim que o próprio Deus tinha plantado, que era o jardim do Éden. Dentro do jardim do Éden, Deus colocou várias árvores que tinham frutos bons para o homem e a mulher se alimentarem. E a Bíblia diz que bem no meio daquele jardim tinha duas árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Deus deu ao homem um jardim inteiro cheio de frutos bons para ele se alimentar e falou: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, e se você comer, certamente você vai morrer. A árvore da vida até então era liberado para o homem, porque o propósito de Deus em criar a raça humana não era que a gente vivesse somente um período e morresse. Deus criou o homem para ser eterno. Mas a Bíblia diz que a consequência do pecado é a morte. E não só essa morte física, mas separação eterna de Deus. Então o que o homem fez? Deus falou para ele: não coma da árvore, né, do conhecimento do bem e do mal. O homem foi lá e comeu. E aí o que acontece? O que isso tem a ver com semeadura e colheita? Lembra que eu falei, se tem uma coisa que eu quero que você grave dessa palavra, é isso que você anotou, né? Que a gente planta rebeldia e não quer colher os resultados da nossa desobediência, e que nós não semeamos obediência e queremos colher bênção na nossa vida. Então, quando você lê Gênesis, não leia Adão. Leia com o seu nome lá e com o meu nome lá, porque Adão e Eva estavam representando toda a humanidade. Você tem que pensar que Adão e Eva, eles estão representando eu e você. Qualquer um no lugar deles iria fazer a mesma coisa. Quando o homem peca, a Bíblia diz que imediatamente eles se tornaram conhecedores do bem e do mal, e eles tiveram consciência que eles estavam nus. Que eles não tinham vergonha disso antes, porque o pecado ainda não tinha entrado na humanidade. E a Bíblia diz que imediatamente eles procuraram lá uma planta para poder cobrir a nudez deles. E no fim da tarde, Deus vinha caminhar no meio do Éden para conversar com eles, para ter um tempo com eles. E no fim daquela tarde, a Bíblia diz que quando Deus veio, eles se esconderam. E Deus perguntou para Adão: mas por que você está se escondendo? Falou: porque eu estou nu. E Deus falou: mas quem que te contou que você está nu? Por acaso você comeu daquela árvore que eu falei que não era para você comer? E aí Adão, muito rápido, e Adão aqui, né? Nós, muito rápido, Adão vira para Deus e fala assim: não é assim, eu comi da árvore do bem e do mal. Foi a mulher que o Senhor me deu. Então é dedo na cara da mulher e dedo na cara de Deus. Mas o dedo aqui, de eu pequei, eu comi, eu desobedeci. Fala sério, quantas atitudes de Adão nós temos? Não é verdade? Então Adão não queria nem reconhecer o que ele havia semeado, e ele também não queria colher. Porque a Bíblia diz que a consequência do pecado é a morte. Deus tinha falado: certamente o que você semear, você vai colher. Aí, o que Adão fez? Pecou. E aí tinha uma outra árvore, que era a árvore da vida, que até então, para o homem era liberado ele comer. A Bíblia não mostra nenhuma restrição até o momento do homem pecar. Por quê? Depois disso, a gente leu aí, que Deus fez o quê? Deus viu que o homem pecou, Deus expulsou o homem do jardim do Éden, e Deus colocou anjos guardando o caminho que levava até a árvore da vida.
eu penso o seguinte, se Adão, ele não fosse tentar comer do fruto da árvore da vida, Deus não precisava ter guardado o caminho que levava até ela, não é verdade? Deus não precisava ter colocado anjos para esconder o caminho. Pedir para o homem não comer da árvore, Deus já tinha visto que não tinha funcionado. Porque já tinha pedido para o homem não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem foi lá e comeu, não é? Então, na verdade, o que Adão estava querendo fazer? Adão não estava querendo colher o que ele havia semeado. Ele pecou, Deus tinha dito que certamente ele morreria se ele comesse daquele fruto, e aí, muito esperto, ele queria fazer o quê? Ir para a árvore da vida, comer a maçã e dizer, pronto, agora aquela consequência do meu pecado não me pega mais, porque eu comi da árvore da vida e agora eu vou viver eternamente. A morte não vai me alcançar. Então, você vê como nós somos incoerentes. Nós semeamos desobediência e queremos colher bênção. A gente é muito rápido, né? Plantou batata, vai colher o quê? Batata. Plantou café, vai colher café. Mas, na prática, a gente semeia desobediência e quer driblar os anjos para entrar na árvore da vida, comer e não arcar com as consequências do nosso pecado. E o inverso também é verdadeiro. Você não precisa abrir, porque eu já quero acabar rapidinho, mas no capítulo 20 do livro de Mateus, a Bíblia conta a parábola dos trabalhadores da vinha. Nesse trecho da palavra de Deus, que havia um homem que tinha uma vinha, e esse homem estava querendo trabalhadores para a vinha dele. Então a Bíblia diz que cedo de manhã ele se levantou, ele saiu pela cidade para conseguir trabalhadores para trabalhar na vinha dele. E esse cara chegou para os primeiros homens que ele encontrou e falou, e aí rapaziada, o que vocês estão fazendo? Nada? Então vamos trabalhar lá na minha vinha e eu vou pagar para vocês o salário de um dia. O salário de um dia, naquela época, era, vamos dizer, tabelado. E era um denário. Um denário era uma moeda romana de prata que era correspondente ao trabalho de um dia inteiro. Então, eles iam trabalhar um dia e iam ganhar aquela moeda. Fechado, fechado. Os dois toparam, começaram a ir. Enquanto eles trabalhavam, o dono da vinha saiu, continuou procurando trabalhadores. Um pouco mais tarde, encontrou outros trabalhadores, fez o mesmo convite. Essa rapaziada foi lá. Mais tarde, procurou outros trabalhadores e assim por diante, até o fim do dia. Quando o dia estava acabando, esse homem ainda estava procurando trabalhadores. E depois, na hora de pagar, a Bíblia diz que ele começou pagando porque tinham chegado por último. E na bondade dele, ele falou, bom, você chegou no fim, mas tá, um denário para você também. E aí foi pagando todo mundo até chegar nos primeiros. E a Bíblia diz que os primeiros esperavam que iam receber o quê? Mais. Eles leram a bondade daquele Senhor como uma injustiça com eles. Agora, o que a Bíblia diz? Que o Senhor virou para eles e falou, óbvio, eu não combinei com você um denário? Combinei. Não é o trabalho de um dia? É, você não trabalhou um dia? Então, toma o que eu combinei com você, se manda, meu filho. Não queira me chamar de injusto por eu ser bom com os outros, por eu ser bondoso com os outros. Então, nós lemos a bondade de Deus com os outros como uma injustiça com a gente. O que essa turma tinha feito? Eles tinham semeado um denário. Eles trabalharam um dia. E eles acharam injusto eles receberem um denário. Eles queriam receber mais, porque estavam olhando para a grama do vizinho. Então, querido, você vê como, de fato, o ser humano ele é incoerente. Eu lembro que em 2005, nossa, aquele ano foi terrível, terrível, terrível. E no fim desse ano eu lembro que eu fui para a Ilha do Mel, fiquei 15 dias acampado lá sozinho, numa barraca, num iglu. Fui eu, minha Bíblia, minha prancha de surf e um livro que se chamava Esgotamento Espiritual, que tinha tudo a ver com a minha situação na época. E eu fiquei 15 dias lá brigando com Deus até me acertar com Ele. E a minha grande crise era, Deus, o que a gente semeia, a gente colhe. Está na Tua palavra. Eu levei minha faculdade a sério, eu me esforcei em cada emprego que eu entrei, e eu estou passando uma dificuldade financeira daquelas. E aí? Como é que fica? E eu comecei a exigir a bênção de Deus. E muitas vezes eu li a bondade de Deus com o outro como uma injustiça comigo. E eu lembro que eu estava nessa, não, eu semeei, eu tenho que colher. Eu semeei, eu tenho que colher. Deus me lembrou de 2 versículos. Deus me lembrou primeiro daquele versículo que Deus fala para a gente não andar ansioso por coisa alguma. Jesus me lembrou, os pássaros eles não semeiam e eu dou de comer para eles, eu alimento eles. E Deus começou a ministrar. É verdade, o que você semeia, você colhe. Mas as aves, elas não semeiam e mesmo assim eu dou a colheita para elas. Porque é a minha bondade. Não é a sua justiça própria, não é o seu braço. Eu estudei, eu trabalhei, eu conquistei. Eu. E eu lembro que eu ouvi essa palavra, veio Jesus. Tá bom. E Deus falou, e tem mais, você está me exigindo colheita
de coisas que você não semeou. E eu falei, peraí, Deus, não apela. E aí Deus me lembrou, falou, você está chateado com a sua vida financeira, não tá? Eu falei, tô, bem, e com razão. Ele, com razão, afinal você reprovou 3 anos. E eu falei, puxa, Deus, é verdade, eu reprovei 3 anos. E aí Deus me falou, e aí, se você não tivesse repetido esses 3 anos, sua situação financeira não ia estar em outro nível? Eu dei aquela balançada, falei, sim, Senhor. Já, né? Deus foi decepando as minhas pernas, meus argumentos. Então, querido, a gente é muito rápido para colocar Deus na parede, para justificar, e a gente é muito rápido para se colocar como vítima. Minha vida está muito difícil, está complicado. Olha, meus pais, minha avó, meu tio, meu chefe, meu cachorro, meu vizinho, Deus, o diabo. Então, querido, você precisa entender que nós não somos vítimas. A gente escolhe, querido, o que a gente faz com a nossa vida. O que a gente vai falar, como nós vamos falar, o que nós vamos fazer, como nós vamos administrar e gerenciar as nossas finanças, a nossa vida emocional, como é que vai ser, o nosso casamento, nós escolhemos. A Ana falou uma frase, um ditado popular que tem um princípio bíblico. Quando um não quer, 2 não brigam, né? Filhos, como que vai ser o nosso relacionamento com os nossos filhos, como que nós vamos usar o nosso tempo. Então, querido, se você não tem ficado satisfeito com a colheita que você tem tido na sua vida, em finanças, com seus filhos, no seu casamento, com Deus, no seu emprego e assim por diante, rever o que você tem semeado, querido. Rever o que você tem semeado. Então, a gente precisa, de fato, deixar Deus trabalhar isso em nós. Tem um provérbio, você não precisa abrir, mas no capítulo 19 do livro de Provérbios, se eu não me engano, acho que é o versículo 3, diz que o tolo destrói a sua própria vida pelo seu pecado e, no entanto, ele culpa Deus. É mais fácil, né? A gente pisa na bola, tem os princípios, a gente dá aquela driblada, tenta dar um olé no anjo para chegar na árvore da vida e não ter a consequência do nosso pecado, lê a bondade de Deus com os outros como uma injustiça com a gente, e no que a gente deve se posicionar, a gente não se posiciona. Rodolfo, o que aconteceu com a sua paciência? Nada. Eu só quero ser sincero com vocês. Pra gente é muito mais fácil dizer, puxa, querido, quem está com dificuldade, levanta a mão que a gente vai orar por você. Mas você vai sair pela porta e vai continuar do mesmo jeito. Então, né, a gente não pode nem enganar vocês, nem se enganar. Então eu quero que você saiba, querido, que nada. Foi muito bom as palestras, não foi? A de filhos foi fantástica, né? Minha mãe foi muito bem, meu irmão foi muito bem, a Ana falou casamento, foi uma delícia. Mas, querido, não se engane. Saiba que nada, absolutamente nada vai mudar se você não começar a semear coisas novas na sua vida, nessas 3 áreas. Lembra disso. Seu casamento. A Bíblia diz que um cônjuge, vamos dizer que só um lado da história é crente. O marido é crente, a esposa não. Ou vice-versa. A esposa é crente, o marido ainda não é. A Bíblia diz que esse lado, que é cristão, deve ganhar o outro pelo procedimento. Tem um outro versículo que fala que os mais fortes devem suportar os mais fracos. Então, um evangelho, querido, onde a Bíblia diz que a gente pode ganhar o próximo sem palavra alguma, só com o procedimento, para mim é incabível um casal onde os dois são crentes e estão andando com Deus e tem um casamento em pé de guerra. Eu falo, qual parte da Bíblia que eles rasgaram? Qual parte da Bíblia que eles deletaram? Né? O evangelho, Deus ele quer que a gente pratique. Então, é importante a gente, de fato, lembrar e deixar Deus sondar a nossa vida. O que eu tenho semeado no meu dia a dia? O que eu tenho semeado no meu casamento? Como que eu tenho tratado os meus filhos? Como que tem sido a minha vida financeira? Então, eu queria te encorajar, você deixar um pouco sua Bíblia de lado, abrir suas mãos, a gente já está acabando, mas eu quero deixar um tempo aberto para você falar com Deus agora. Eu queria te convidar a fechar seus olhos, abrir suas mãos. O Espírito Santo está aqui nessa tarde. E de forma alguma eu quero trazer um peso sobre sua vida, nem o Espírito Santo quer fazer isso. Mas o Espírito Santo quer que você seja honesto com você mesmo. É muito mais fácil, na nossa vida financeira, a gente culpar o governo, a gente culpar o chefe, culpar o emprego. Mas é muito mais difícil a gente reconhecer que a gente tem sido falho nos dízimos e nas ofertas, que a gente tem um coração egoísta, que a gente tem um coração avarento, competitivo, que a gente não administra as nossas finanças do jeito que a gente deveria.
que a gente gasta mais do que a gente recebe. Mas a boa notícia, querido, é que Deus, hoje Ele estende o perdão dele sobre a nossa vida. E Deus, Ele nos prepara um futuro que por conta própria a gente não teria condição de conquistar. No seu casamento, você que é casado, o seu relacionamento com a sua esposa, o seu relacionamento com o seu marido, Deus deseja não somente que você saiba, não, a Bíblia diz isso, eu já li tal livro, é esse o princípio, eu já fiz tal curso. Deus deseja que você comece a semear atitudes novas, atitudes de acordo com a palavra de Deus. A Ana falou sobre os papéis. É importante que ao retornar para o seu dia a dia, você não só lembre desses papéis, mas você pratique esses papéis, a despeito do que o outro vai fazer. Alguns aqui você precisa liberar perdão para o seu marido. E marido, da mesma forma, alguns de vocês, você precisa liberar perdão para sua esposa. Há uma amargura como se fosse que o silêncio vai alimentando à medida que os anos vai passando. E sabe, gente, tem coisa que a gente precisa ser muito transparente, quem dirá com o nosso cônjuge. De sentar e dizer, ó, você falou tal coisa, ou você fez tal coisa, eu não gostei, fiquei chateado, mas eu quero me acertar com você. Começa a falar com Deus. Libera perdão. Libera perdão para a pessoa que você tem que liberar. Quem sabe você precisa pedir perdão. Quem sabe nesse tempo que a gente teve aqui, o Espírito Santo te incomodou, te lembrou de atitudes, te lembrou de coisas que você falou, de coisas que você fez ou deixou de fazer. E você precisa ter coragem e caráter de chegar em casa hoje e dizer, amor, me perdoa, eu pisei na bola com você, eu errei, eu gritei, eu falei palavrão, eu explodi, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas eu quero te animar, querido, você dá esse passo, não espera o outro, dá esse passo você. Com os seus filhos, hoje minha mãe falou sobre exemplo. Eu aprendi a pedir perdão por ver ela fazendo isso comigo. Eu aprendi a admitir os erros, vendo ela admitindo os erros dela para mim mesmo. Então, não adianta nada você, marido, falar pro seu filho, obedeça a sua mãe. E a criança dentro dela está pensando, bom, você grita com ela todo dia, por que eu também não posso? E vice-versa. Você, esposa, falar para seus filhos obedecerem seu pai, o pai deles, se você mesmo como esposa, enfrenta ele. Não se submete à autoridade dele como marido. Então, nessa tarde, querido, a gente já está acabando, mas eu queria deixar esse espaço, eu queria te pedir, para nesse mesmo espírito, de olhos fechados, você se colocar de pé, você abrir suas mãos, e eu queria que fosse um tempo não onde eu vou orar por você, onde você vai colocar a sua vida diante de Deus, e você vai falar com as suas próprias palavras com Deus. Quais sementes que você precisa mudar? Quais sementes que você precisa parar de semear? Quem sabe você precisa deixar a semeadura da briga. Quem sabe você precisa deixar uma semente de orgulho. Eu não sei qual semente você precisa deixar, mas Deus sabe. E o Espírito Santo nessa tarde, Ele coloca sementes novas nas suas mãos. Deus te abastece de sementes de caráter, de sementes de maturidade, sementes de amor, de elogio. Deus está colocando nas suas mãos nessa tarde novas sementes para os seus relacionamentos. Mesmo você que não é casado, todo relacionamento ele é baseado em sementes que nós lançamos e que nós colhemos. Não adianta nada você esperar que seu marido vá converter se ele ainda não é cristão, ou se você é um marido que é cristão e sua esposa ainda não é, se você em casa não dá um bom testemunho. Nessa tarde o Espírito Santo te dá novas sementes para você semear no seu casamento, na sua casa, financeiramente. Hoje foi falado, se você quer ter resultados diferentes, você precisa ter atitudes diferentes. Deus te dá criatividade, Deus te dá personalidade, Deus te dá talentos para você prosperar financeiramente. Mas para isso você tem que dar um passo de fé, para isso você tem que se esticar, para isso você tem que correr atrás e batalhar. E na medida que você avança, o Espírito Santo vai respaldar o seu esforço. Então abre sua boca, fala com Deus agora.
Nessa tarde, Deus ele não rejeita a sua oração. A sua oração tem livre acesso a Deus. Suas palavras podem chegar diante do trono de Deus nessa tarde. Deus ele não está com o braço encolhido que ele não possa perdoar. Deus ele não está com o braço encolhido que ele não possa estender para restaurar, para ajudar. Quem sabe o seu casamento tem sido um motivo de tristeza na sua vida. Saiba que em Deus você pode experimentar um tempo novo. Você pode experimentar um tempo novo nas suas finanças. Você pode experimentar um tempo novo no seu relacionamento com seus filhos. Em Deus tudo é possível. Tudo é possível. Escolhe hoje largar as sementes de maldição, largar as sementes do egoísmo. Escolhe hoje semear novas atitudes na sua vida. Você vai ver o Senhor Jesus respaldando essa semeadura na sua vida. No nome de Jesus, Pai, eu quero orar por cada homem, por cada mulher que está aqui, Senhor. No nome de Jesus eu te peço que o Senhor realmente possa abastecer, encher a vida de cada um deles, Pai, de novas sementes, de novas sementes, Pai. Eu oro, Deus, que ninguém aqui seja somente um estudioso da Bíblia, que sabe decorar onde estão os versículos, que sabe dar uma explicação hermeneuticamente maravilhosa, mas na prática não vive isso, Pai. Eu oro que o Senhor ajude cada um de nós, Deus, a semear a bênção para colher realmente a tua bênção, Deus. Que não haja essa incoerência dentro de nós, de achar que o Senhor é injusto por ver a tua bondade sendo estendida sobre a vida de outros. Que não haja em nós, Deus, essa incoerência de pecar e querer driblar a consequência do pecado, mas que cada um de nós, Pai, possa temer a Ti, Senhor, e andar em obediência, Pai.